Eu quero te convidar, querido, para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e nós vamos ler o versículo 1 até o 15, a história de Nicodemos. Eu não sei se é possível ligar esse retorno, Henrique, mas se não, né? Ok, tá bom. Se eu falar alto, você pode abaixar um pouquinho, tá? Que às vezes eu empolgo. Se quiser cortar a música de fundo, se quiser pode cortar. Fica à vontade. Então, João capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Texto bem longo, né? E eu imagino que não é um texto desconhecido para você. É um texto muito conhecido sobre a história de Nicodemos. Em 1996, eu era um jovem para quem nasceu em 74, eu tinha quantos? 20 anos? Beirando 20 anos, né? Em 1996, eu morava com meus pais na cidade de Mantenópolis, e depois de várias experiências de oração, de ouvir Deus e de aquietar o coração para escutar a direção de Deus para a minha vida, o que fazer da minha vida, eu havia recebido uma oportunidade de emprego muito boa numa empresa de eletrônicos. Meu irmão trabalhava nessa empresa e era um dos chefes de setor e me convidou naquela época. Para os meus limites naquela época era uma grande oportunidade. Mas Deus falou comigo que Ele tinha um chamado pastoral, e como eu era batista, e sou ainda, eu precisava ir para o seminário para estudar. Então eu peguei a minha mala, que era toda a minha herança, toda a minha fortuna, com algumas roupas, poucos pertences pessoais, entrei no ônibus de Mantena para Ipatinga, não sei se alguém aqui conhece aquela região, e eu tinha apenas a passagem de ida, não porque eu estava decidido a ficar lá para sempre, mas porque a riqueza que eu tinha me permitia apenas ir. Eu não tinha dinheiro para voltar caso desse alguma coisa errada. Então eu fui pensando que ia ser realmente a decisão definitiva da minha vida. E dentre outras coisas que aconteceram naquela viagem, eu percebi que tinha algumas cadeiras vazias no ônibus, e eu vi um senhor de terno, um senhor talvez de uns 70 e poucos anos, quase 80, e eu pensei,
esse homem deve ser um pastor, porque de dia, terno, ou ele pode ser um pastor ou um político, mas político não anda de ônibus, assim, interestadual. Então eu falei, deve ser um pastor. E eu falei, vou sentar perto dele, porque ele deve ter alguma coisa boa para me ensinar. Eu era sedento por aprender as coisas, vou sentar perto dele. E eu então sentei perto desse homem, puxei assunto com ele, e eu descobri que ele não era pastor e nem político, ele era um delegado. Um delegado aposentado, obviamente, ele já tinha quase 80 anos. E começamos a conversar, e eu, com aquela vontade de pregar, de falar de Jesus para uma pessoa, de saber se ele era, já que ele não era pastor e nem político, e também não era crente, eu falei, vou pregar para esse homem, porque eu já chego lá no seminário com um testemunho, Deus, me usou. E então eu comecei a puxar assunto, perguntando a história dele. Eu sempre gosto de saber a história das pessoas. Eu falei, o senhor é um delegado, o senhor deve ter muitas histórias interessantes para contar. E ele falou assim, eu fui delegado desde muito novo, e eu era muito cruel, muito mau. E ele falou assim, nós íamos para Ipanema buscar bandidos, e nós amarrávamos os bandidos na sela do cavalo e arrastávamos os bandidos pelas estradas para eles confessarem os crimes. Alguns não sobreviviam e a gente jogava lá no mato, outros a gente pendurava na árvore e ficava atirando neles assim, tiro ao alvo, para ele, não para acertar, mas só para assustar e causar medo. E às vezes a gente errava e acertava e falava que foi um conflito e ele acabou morrendo. Então ele foi contando histórias assim diversas, da crueldade, da maldade, das torturas que ele imprimia nos criminosos daquele tempo. E ele falava, delegado no meu tempo tinha que ser ruim, tinha que ser cruel, senão os criminosos não respeitavam. E nós fazíamos isso. Eu já vi isso em filme, mas eu nunca tinha estado com um ator desse, o cara realmente parecia mal. E ele falou assim, mas eu já fiz muitas maldades. Eu matei 2 mulheres minhas, com quem eu era casado. Eu já atirei em filho meu, não matei, mas atirei neles. E o que eu tenho hoje é 2 filhas que fugiram de casa muito novas, se tornaram lésbicas, fugiram de casa, nunca mais conversamos. E um filho que não suportou toda essa situação e se matou. E ele foi contando essa história, e à medida que ele ia relatando os detalhes e a crueldade do coração dele, eu, então, provocando aquela discussão, e ele falou uma coisa comigo no meio de tudo isso. Ele falou assim, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu perguntei a ele, o senhor faria a mesma coisa se o senhor voltasse a viver, fosse uma pessoa nova e repetisse a sua existência? O senhor faria a mesma coisa? Aí ele disse, olha, se eu pudesse voltar atrás, se eu nascesse de novo e voltasse atrás, eu não faria isso de novo. Eu nem seria delegado. Eu seria uma outra pessoa. Porque tudo que eu fiz só me trouxe isso, essa dor, essa memória amarga. E agora eu estou com uma doença terminal, estou indo para Belo Horizonte para me tratar, não tem parente, não tem ninguém por mim, estou sozinho. E ele foi mostrando a dor e o lamento que ele carregava no coração. Quero que você pense nessa história um pouquinho, e daqui a pouco eu vou te contar o final dela. Queridos, existe uma discussão entre pessoas estudiosas, nesses círculos acadêmicos, nas universidades, nas escolas, pessoas que estudam o comportamento humano. Eles discutem a respeito de se é possível que pessoas mudem realmente, se pessoas realmente mudam de vida. Esse tema não é um tema que nós crentes encontramos dificuldade neles, mas a grande verdade é que os estudiosos que estudam o comportamento humano, a psicologia, a sociologia e todas as ciências de comportamento humano, eles questionam
se essa mudança que nós dizemos que nós experimentamos aqui na igreja é uma mudança real. Será que essa mudança é verdadeira? Será que as pessoas realmente mudam? Então, algumas pessoas defendem, alguns cientistas defendem que pessoas não mudam. Pessoas não mudam. Elas melhoram, sobem, descem na vida, mas mudança permanente não acontece. Algumas pessoas dizem que o ser humano pode até mudar, mas ele muda por conveniência, porque ele tem algum interesse, ou porque alguma coisa favoreceu essa mudança, mas não necessariamente porque houve realmente uma transformação. Ela continua a mesma pessoa, ela não muda. Outros dizem que as pessoas podem mudar através da educação. Por exemplo, se ela tem chance de ter uma boa educação, de conviver com boas pessoas no meio ambiente ideal, elas mudam. Mas se elas não têm chance de estudar, elas não mudam. Isso é o que alguns estudiosos dizem. Outros dizem, pessoas mudam se tiverem oportunidades boas, tipo emprego, suporte familiar, suporte da sociedade. Caso contrário, elas não mudam. E aí, existem outros que dizem, as pessoas são boas e elas não precisam de mudança. O ser humano já nasce bom, não tem que mudar nada, do jeito que ele está bom. Se ele escolher ser de um jeito ou de outro, se ele escolher um posicionamento sexual ou moral, se ele gosta de beber, fumar, usar droga, ou se ele gosta de ser tranquilo, não fazer nenhuma dessas coisas, tá bom. Esse é o ser humano, ele não precisa de mudança. Então tem todos esses pontos de vistas quando se trata de mudança. Nós entramos aqui pela porta da igreja, pregamos o evangelho, as pessoas convertem, entregam suas vidas para Jesus, são transformadas. Para nós está acontecendo uma mudança, mas essas pessoas lá fora, que estão estudando o comportamento humano, eles dizem, não existe mudança. Ou todas essas variações de mudança. Teve um homem muito famoso na história mundial, chamado Mahatma Gandhi. Ele disse que, na verdade, Gandhi enfatizou o poder da mudança por meio da resistência à não violência e da integridade pessoal. Para ele, as pessoas mudam se elas, na verdade, se elas apenas se comportarem bem, sendo amorosas, pacientes, e ele acreditava que a mudança que você deseja ver lá no mundo tem que acontecer em você. E aí, ele sugere um tipo de mudança individual. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha maneira de ser, e o mundo lá fora vai mudar. Esse é um tipo de mudança que esses filósofos, ou esses estudiosos, ou esses estadistas, ou seja, qual for a função que eles ocupam, acreditam que o ser humano pode empreender. Eles pensam, olha, se você quer ver o mundo mudar, mude você. Essa é a ideia. E aí, eu vou te mostrar por que essas coisas são importantes serem consideradas. Outra pessoa muito respeitada, que é o Nietzsche, ele introduziu a ideia de overman, essa palavra inglesa, que quer dizer o seguinte, uma pessoa que transcendeu a moral convencional e as normas sociais para criar os próprios valores, indicando profunda transformação social. A ideia é o seguinte, a pessoa por si mesma, ela transcende, ela ultrapassa os valores morais e sociais que ela herdou da sua família, e então ela mesma, por si só, empreende mudanças na vida dela, que transforma o ambiente onde ela está. Esses conceitos, eles parecem bonitos de se dizer nas universidades, nas escolas, nos ambientes intelectuais do mundo, mas ele desconsidera uma coisa: todos nós carregamos uma herança pecaminosa. Ainda que o homem tente mudar a si mesmo, ainda que o homem tente transformar o mundo a partir de mudança de comportamento, ele não consegue salvar-se a si mesmo. Ele é pecador. Eu posso melhorar um comportamento, mas eu não posso mudar a minha natureza. Eu posso tratar minha esposa melhor, ou ser uma pessoa que paga as contas em dia, mas inevitavelmente eu vou ser confrontado pela minha natureza, que se inclina
para o mal todas as vezes que eu tento fazer o bem. Eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa muito boa, mas a minha natureza me puxa para o pecado. E aí, isso nos leva ao texto que nós acabamos de ler aqui. Nicodemos era um homem em busca de respostas, era um homem em busca de mudanças, ele estava precisando de uma transformação, ele queria respostas, e ele então vem a Jesus. Por causa desse encontro, queridos, esse encontro entre Jesus e Nicodemos, nós descobrimos que o ser humano pode mudar, mas para a mudança acontecer, precisa haver um encontro entre um pecador, como todos nós somos, e um Salvador, como Jesus é. Precisa haver um encontro entre o homem e Deus, para que essa natureza velha do pecado seja arrancada de nós, ou seja, morta em nós, para que um novo homem possa nascer. Então, o primeiro verso que nós lemos aqui diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem estava em busca de mudança. Ele deveria ser um homem com respostas, porque ele era um dos principais dos fariseus, a seita mais radical do tempo de Jesus. Um povo que reivindicava o direito de conhecer a lei profundamente e de trazer a interpretação mais correta. Um povo que dizia ser herdeiros de Abraão, um povo que dizia serem o povo de Deus, e eles eram intérpretes da lei. Mas ele vem a Jesus não com respostas, ele vem a Jesus com perguntas. Ele se aproxima de Jesus para fazer perguntas. Na verdade, Nicodemos estava sendo corroído por perguntas para as quais ele não tinha resposta. Ele estava sendo corroído por questionamentos que a religião dele não oferecia resposta, para as quais a religião dele não oferecia resposta. E ele então vem a Jesus, e a Bíblia fala no versículo ainda 2, a parte A, diz assim: de noite ele foi ter com Jesus. Por que ele foi de noite? Alguns dizem que ele foi à noite conversar com Jesus, porque ele era muito importante, muito ocupado, não tinha tempo de dia para falar com Jesus, e então ele foi falar com Jesus à noite. Outros dizem porque ele era um dos principais dos judeus, uma pessoa muito respeitada, ele não queria ser visto conversando com Jesus, que era uma pessoa popular, mas muitos duvidavam da sua identidade. Por isso ele foi ter de noite com Jesus, para que ninguém o visse, porque ele tinha vergonha e tinha medo de causar qualquer problema na posição que ele ocupava. Outros dizem que ele foi ter a noite com Jesus, porque Jesus era muito ocupado e era mais fácil falar com Jesus à noite. Seja qual for a razão que ele foi ter com Jesus à noite, o ponto é: o homem que não encontra respostas em todos os lugares onde ele busca, ele precisa encontrar Jesus, não importa se é à noite, se é de dia, se é de tarde, mas o fim da sua angústia só acontece quando ele decide se encontrar com Jesus. Jesus é a resposta para as nossas perguntas, e ele então foi a Jesus. Uma coisa que nós vemos aqui, no encontro dele com Jesus, é que quando ele encontra Jesus, quando ele decide ir até Jesus, algumas coisas aconteceram. E, na verdade, eu quero te dizer que as pessoas são capazes de mudar, quando essas coisas que Nicodemos experimentou acontecerem na vida dessas pessoas. As pessoas mudam quando elas descobrem a sua cegueira. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para você. Teve uma mulher muito conhecida na história chamada Helen Keller. Essa mulher foi cega, surda e muda. E essa mulher se esforçou muito para aprender a ler, escrever, ver e falar. Ela nunca foi curada da cegueira, nem da surdez, nem da mudez, mas ela aprendeu a ler, escrever, ver e falar. Fez, se eu não me engano, 2 cursos universitários,
se tornou palestrante mundialmente conhecida, escritora de livros. Alguns dizem que nunca um ser humano com bons olhos jamais conseguiu descrever a beleza de uma flor como Helen Keller, a cega. Como isso é possível? Ela aprendeu com tatos, com o próprio tato, ela aprendeu ver, ouvir e falar. É uma história real. Leia sobre Helen Keller e você vai ficar impressionado com a história dela. Ela disse o seguinte, que a única coisa que é pior do que a cegueira é ter olhos e não ter visão. A pior coisa do que ser cego é você ter olhos bons, mas não conseguir enxergar o que é importante, o que é verdade, o que é real. Jesus disse assim para Nicodemos no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos vem a Jesus e faz uma declaração que qualquer pastor gostaria de ouvir. Ele fala assim, Rabi, Jesus, Rabi é uma palavra usada naquele tempo para mestre. Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando você ouve esse versículo, essa palavra da boca de Nicodemos, o que você vê aqui? Elogio. Ele estava elogiando Jesus e dizendo, o Senhor é um mestre. O Senhor não é um mestre da UFV, viu, Rita? Ele está dizendo, não é um mestre da UFV, o Senhor é um mestre vindo de Deus, do céu, porque ninguém ensina como o Senhor, ninguém prega como o Senhor, ninguém faz milagres como o Senhor. E aí, o que Nicodemos estava dizendo? Nicodemos estava fazendo uma declaração do que ele via quando ele olhava para Jesus. Ele parecia ser um homem de muita visão. E aí, você sabe que tem muitas pessoas que olham para Jesus, o mesmo Jesus que você crê, e enxergam Jesus completamente diferente do que você enxerga. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem é Jesus para você? Para você. Quem é Jesus para você? Hã? Para você. Quem é Jesus para você? Posso perguntar? O que você acha que Jesus é para você? Deus na terra. Olha só, isso é verdade. Está certo. Posso fazer perguntas aqui para todo mundo. Você vai dizer, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Agora, olha só, o Islã diz assim, Jesus é um profeta, mas ele não é Deus. Isso é uma visão de Jesus, mas uma visão errada. Você vai ver, por exemplo, o judaísmo, o próprio judaísmo diz assim, ele não é o Messias, ele é apenas uma figura histórica. O Jesus que você adora, que salvou a sua vida, para um judeu é uma figura histórica. Isso é uma visão diferente. É isso que Helen Keller está dizendo. Pior é você ter olhos, mas não ter visão. Ele é uma figura histórica. O budismo diz assim, respeito pelos ensinos e ética. Isso é que importa, isso é que é Jesus. Qualquer um que tem respeito pelos ensinos e pela ética é Jesus. Inclusive Buda, para eles é um Jesus. Mas tem outros Jesuses, se você pode dizer assim. O hinduísmo diz que Jesus é um avatar, é apenas um avatar, e por aí vai, você vai ver, a nova era diz que ele é um mestre espiritual, o ateísmo diz que ele não é Deus, no máximo uma figura histórica, mas o cristianismo, que é o que você crê, e eu creio, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, e ele é o Messias. Essa é a nossa visão que nós temos, mas Nicodemos vem a Jesus e fala assim, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Agora, qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? Jesus parece que ignorou a fala de Nicodemos, e falou assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não parece que Jesus mudou de assunto? Não parece? Nicodemos fala assim, tu és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E ele fala assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Jesus mudou de assunto. Parece que ele mudou de assunto. É como se eu chegasse para o pastor Drauzio e falasse para ele assim: pastor Drauzio, que igreja maravilhosa, que povo acolhedor, que bênção que é esse povo. Aí ele fala: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não parece estranho, né? Alguém faz um elogio e Jesus corta reto com ele. Mas na verdade, parece que Jesus está mudando de assunto, mas na verdade Jesus não está. Ele elogia Jesus, dizendo que ele era um mestre vindo de Deus, mas Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, Nicodemos, se uma pessoa não nascer de novo, a única coisa que ela será capaz de ver é isto, que eu sou um mestre, mas eu não sou um mestre, apenas. A única coisa que uma pessoa vai ser capaz de ver se ela não nascer de novo, é que Jesus é um bom homem, um psicólogo, um estadista, quem sabe um assistente social. Jesus é um poeta. Tem pessoas até que dizem que Jesus era um homossexual. Muitas pessoas defendem essa ideia, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, se alguém não nascer de novo, a única coisa que ela vai ver é um homem comum. Quando ela olha para Jesus, a única coisa que ela será capaz de ver é um homem histórico, um homem que nasceu, cresceu e morreu, um idealista, um hippie, qualquer coisa do tipo. Mas quando uma pessoa nasce de novo, ela vê além disso. Ela olha para aquele homem ferido na cruz e fala: ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus, ele é o enviado do Senhor, o Messias, aquele que veio para se fazer pecado em meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele veio para receber a condenação que eu merecia, para eu ser absolvido e herdar a vida eterna. Então, quando ela olha para Jesus, após ter nascido de novo, ela muda completamente a perspectiva. Então Jesus respondeu assim: olha, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e que é do alto. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus dá uma palavra para ele, falando: olha, quando uma pessoa não nasce de novo, ela não pode ver o reino de Deus, e ela não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é o caminho para você enxergar Jesus com as lentes limpas e ver realmente quem Ele é, e também ter acesso ao céu. Então, queridos, essa foi a experiência de Nicodemos e a primeira coisa que nós aprendemos nessa história. A segunda coisa é que quando uma pessoa muda, ela precisa aprender a depositar toda a sua fraqueza. Ela não pode entrar com força, com orgulho, com soberba, achando que tem todas as respostas. Na verdade, ela tem que entrar com toda a sua fraqueza. E esse texto, no versículo 8, diz assim: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus tinha dito que o homem tinha que nascer de novo. Nicodemos pergunta: mas como eu posso nascer sendo velho? Eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ou seja, ele até questiona a possibilidade de uma reencarnação. Tipo, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe, ser gerado outra vez, nascer de novo, porque muitos judeus naquele tempo acreditavam na possibilidade de uma reencarnação, e Jesus fala assim: não, aquele que é nascido da carne é carne, não tem jeito de você nascer da carne, nascer do homem e continuar, e ter a visão espiritual aberta. Você tem que nascer de Deus, tem que nascer do alto. Aí Jesus vai explicar, porque Nicodemos não entendia. Ele falou: mas como pode ser isso? Jesus falou: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí Jesus explica: olha, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dando um conceito aqui muito poderoso, querido, que me alegra o coração. Muitas vezes nós pensamos que a salvação que nós recebemos, nós fomos lá e pegamos ela. Mas a salvação é um presente de Deus.
A salvação foi um ato de Deus, Deus que desceu para salvar o homem não pode se salvar por si só, assim como um bebê, como Isabel, né? não pode se salvar nesse momento, ela precisa que a mãe segure, né? Desde pequenina até agora, e até mais uns anos para frente, até que ela consiga andar com as próprias pernas e construir a sua vida. Ela não pode sobreviver sozinha, ela precisa da mãe e do pai. Um pecador não pode se salvar a menos que ele receba de Deus a salvação. E nesse texto aqui, ele fala que o vento é livre, o vento sopra onde quer. Vento nesse texto é uma indicação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Você vai ver em outros lugares na Bíblia o vento associado com o Espírito Santo. Mas ele está dizendo que o vento, ele é, entre aspas, indomável. Ele não tem, você não decide quando o vento sopra. É o vento que decide quando ele vai soprar. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, queridos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, de ir pregar para alguém e falar e apresentar o Evangelho para aquela pessoa com todos os detalhes, e eu falar assim: agora essa pessoa vem para Jesus, e quando eu faço o apelo ele não quer, o coração não está aberto, o espírito não está pronto, a mensagem não chegou, mas tem um outro do lado que eu não estava nem falando com ele. Enquanto eu falava com aquele ali, o Espírito Santo foi lá e tocou naquele, o vento soprou aqui e não aqui. E aí aquela pessoa já está rendida, já está se entregando. Eu lembro que Spurgeon fez isso uma vez, quando ele estava reformando o templo dele na Inglaterra. Ele chegou no templo vazio assim e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava pronto o templo, só que tinha um reparo para fazer na parte de cima do telhado, e lá estava o carpinteiro. E quando ele escutou esse grito, ele caiu em prantos e se rendeu a Cristo, lá em cima no telhado. Como é que isso é possível? O vento soprou. Quando a palavra foi liberada, o vento soprou. Então ele fala assim: olha, o vento sopra onde quer. A gente fica se orgulhando, dizendo: no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, mas foi muito mais do que isso, foi o dia que Jesus foi atrás de você e te fisgou. Foi o dia que Jesus te buscou, querido. Você estava perdido, tudo que você queria era servir o pecado, a carne, o mundo, o diabo. Você não estava nem aí para Deus, para a igreja. Você nem queria saber de ser crente, de estar sentado numa cadeira como essa. Mas o Senhor estendeu a mão dele lá onde você estava e te buscou. O vento soprou naquele dia. E ele fala assim: olha, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem quando ele vem, nem para onde ele vai, nem quando ele vai. Mas sabe de uma coisa? Ele sopra, e quando ele sopra, pessoas nascem de novo. Quando ele sopra, as vidas vêm a Cristo. Toda vez que ele sopra. Quando ele sopra, as pessoas vêm. Eu preciso vir em fraqueza. Eu preciso me achegar a Deus em fraqueza. Tem um hino antigo que falava assim: tudo entregarei. Já viu esse hino? Quem sabe cantar? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Esse hino é lindo. Agora pensa um pecador vindo a Jesus, e ele dizendo assim: eu vou entregar tudo. Alguns até pensam assim: mas se eu vier a Cristo, eu tenho que entregar tudo mesmo. Eu lembro que uma vez uma empresária de Viçosa perguntou assim: se eu for para a sua igreja, eu tenho que dar o dízimo? Eu falei assim: não, claro que não. Não? Eu falei: claro que não. Você não precisa dar o dízimo. O que eu tenho que dar então? Eu falei: tudo. A sua vida. Deus quer você. Depois que Ele tiver você entende? Deus não está atrás de 10% de ninguém não, querido. Ele está atrás de 100% das pessoas. Tem muita gente pensando que Deus só quer 10% dela. E aí você escuta um pecador desse falando assim: mas se eu for, eu tenho que entregar tudo. Eu estou ficando meio filosófico. Eu posso falar assim: o que quer dizer tudo para você? O que quer dizer realmente tudo para você? Né? É tudo. Agora pensa bem, pensa um pecador com medo de entregar tudo.
Eu vou traduzir para o pecador o que é tudo que ele tem para entregar. Corrupção, pecado, ignorância, impureza, engano, culpa, orgulho, cobiça, inveja, avareza, rebeldia, vícios, escravidão. Isso é tudo que ele tem. E ele fica segurando, dizendo: eu não posso entregar, é a minha riqueza, é a minha fortuna, eu não posso entregar tudo. Mas quando os olhos dele são abertos, aí ele vem e lança aquele depósito de lixo nos pés de Jesus, querido. E aí, sabe o que acontece? Ele vem cego, mas Jesus lhe dá visão. Ele vem ignorante e recebe sabedoria. Ele vem em pecado e Jesus imputa a justiça dele sobre essa pessoa. Ele estava na incredulidade e recebe fé. Andava sem direção e recebe um propósito. Estava morto e recebe vida. É assim que é a salvação. As pessoas ficam com dó de entregar o que elas têm, e o que elas têm é só lixo, é só pecado, é só morte. É por isso que nós temos que vir em fraqueza e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui rendido aos teus pés. As pessoas mudam. Também, em terceiro lugar, quando elas agarram esse presente. E o texto fala assim, versículo 14: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 14 e 15. Depois você pode ler em Êxodo a história da serpente no deserto. Mas Deus, ou Jesus, está aqui falando a respeito de um ato que precisa acontecer, quando Jesus traz essa luz e esse entendimento para a salvação. Ele fala assim: olha, o Filho do Homem está sendo levantado, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, quando todos estavam debaixo daquele estado de morte, e quem olhava para a serpente recebia vida. Hoje Jesus foi levantado naquela cruz, para que todo que olhar para ele e crer receba a vida eterna. Jesus foi levantado na cruz. Jesus foi levantado na cruz para nos perdoar os pecados. Jesus foi levantado da terra para nos justificar da nossa condenação. É interessante que quando Jesus morre na cruz, quando ele é levantado na cruz, ele estava pagando um preço. Ele ainda não estava te salvando, ele estava pagando um preço da sua condenação. Na verdade, o que ele estava recebendo lá era o que todos nós devíamos receber. Ele estava recebendo no corpo dele. Ele estava recebendo a punição do pecado, e não eram os romanos nem os judeus que o estavam matando, mas ele estava recebendo a ira de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua vida, por causa dos nossos pecados que estavam lá. Então ele estava pagando uma conta, pagando uma dívida no nosso lugar. Ele se fez pecado para que você fosse feito justiça de Deus, é o que a Bíblia diz. Então, uma vez que Jesus estava morrendo, os seus pecados estavam sendo perdoados. Mas quando Jesus ressuscitou, aconteceu uma outra coisa. Porque a Bíblia fala o seguinte, que ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Quando ele morre, ele nos perdoa os pecados, mas quando ele se levanta, ele nos justifica. E a Bíblia fala: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Todo o conflito entre nós e Deus foi encerrado quando Jesus levanta da cruz, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. E quando Ele diz que Ele é a nossa paz, um caminho aberto foi erguido, foi levantado, um caminho largo, um caminho vivo foi aberto a partir da ressurreição de Cristo, para que nenhuma pessoa precisasse se achegar a Deus através de um sacerdote, através de qualquer outro meio. Ele podia chegar-se a Deus direto no Pai, porque agora ele não tem mais aquela herança pecaminosa de Adão,
ele recebe justificação, e aos olhos de Deus, por causa da justificação, o pecador se torna semelhante a Cristo. Aos olhos de Deus, nós somos justificados, e é por isso que a Bíblia fala: não há condenação para quem está em Cristo, porque ele foi justificado. Não há condenação, as coisas velhas passaram. E aí, nós recebemos justificação quando ele é erguido da morte, e na ascensão, nós ganhamos uma coisa maravilhosa, que é um advogado. Jesus passou a ser o advogado da nossa intercessão, diante do Pai, diante de Deus. Você tem um advogado de plantão 24 horas para te defender das acusações de Satanás, defender a sua causa e dizer para o Pai: eu paguei a conta dele, não tem dívida nenhuma. Qualquer coisa que o diabo falar a respeito dele é mentira, porque está pago, tetelestai, está pago. Qualquer coisa que o inimigo levantar do passado ou do presente ou do futuro, está cancelado, a dívida está paga. E tem uma coisa mais, Jesus fica lembrando para Deus o tempo todo: ele é justo, ele foi justificado, não há condenação para ele, ele é teu filho. Esse é o papel de Jesus como nosso advogado. E aí, queridos, o Santo Agostinho de Hipona, um grande pensador da história do cristianismo, ele fala o seguinte: quando ele se converte finalmente, se rende a Deus, daquela vida promíscua que ele tinha, e se torna um homem de Deus como ele se tornou, ele fala assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Ele fala isso de forma poética, para dizer o seguinte: olha, o Deus eterno é uma beleza antiga, todos sabem sobre ela, mas ela é tão nova para mim, porque eu agora te conheço de forma profunda. E ele fala: tarde te amei, porque ele estava dizendo: agora eu tenho essa idade, mas se eu tivesse tido coragem de te amar quando eu era mais novo, eu teria te amado mais cedo. Mas tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova para mim. É assim que acontece a experiência do crente, quando ele finalmente vem a Jesus. Queridos, Jesus tem essa conversa com Nicodemos e apresenta para ele: olha, esse é o caminho para um pecador miserável, perdido, encontrar salvação em mim, nascendo de novo. E eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: olha, 1996, lá estava eu naquele ônibus, eu e aquele senhor de terno, e ele já estava chorando. E ele falava o seguinte: se eu pudesse nascer de novo, se eu tivesse a chance de voltar atrás e viver outra vez, eu faria tudo diferente. Mas agora eu sou um homem de 80 anos, quase 80 anos, com uma doença terminal, sem família, sem esperança. E eu falei com ele assim: você pode nascer de novo. Você pode nascer de novo. E esse homem olha para mim, começa a conversar comigo, como isso é possível. Talvez ele tenha pensado que eu era um espírita kardecista. E eu então falei com ele assim: olha, há 2000 anos atrás, e nem era 2000 anos ainda, que eu estava em 1996, mas com o calendário corrigido romano, praticamente era 2000 anos, porque na verdade 2000 anos deu em 1994. Eu falei com ele: há 2000 anos atrás, lá naquele monte chamado Calvário, um homem chamado Jesus subiu naquela cruz por causa de uma porcaria de um homem igual a você, um miserável como você. Era você que devia estar naquela cruz, mas Jesus tomou o seu lugar, para que no final da sua história você pudesse saber que há um Deus que te ama, que há um Deus que planejou uma salvação para você, apesar de você ter desperdiçado toda a sua vida da pior maneira possível, ainda existe salvação para você. E esse homem começou a chorar de um jeito que eu nunca vi um homem de 80 anos chorar. E ele perguntava: o que eu tenho que fazer para receber essa salvação? Eu orei com ele ali dentro daquele ônibus, querido, dentro daquele ônibus. E eu vi um homem de 80 anos nascendo de novo diante dos meus olhos.
parecia um menino, parecia a Isabel ali, um bebezinho assim. E eu queria ter ficado com ele naquela viagem e adotar aquele velhinho, cuidar dele. Não sei o que deu dele, mas o que eu sei é que talvez aquela tenha sido a última viagem daquele homem. Talvez tenha sido a última oportunidade que esse homem teria para ouvir o Evangelho. Foi a minha primeira experiência indo para o seminário. E eu estou aqui hoje para te dizer, queridos, eu não sei se todo mundo aqui já nasceu de novo. Se você nasceu de novo, eu quero que você saiba que é desse tamanho essa experiência. É dessa grandiosidade o que você recebeu. Você não recebeu pouca coisa. É por isso que a Bíblia fala que o homem que encontra esse tesouro, ele volta para casa, pega tudo que tem, vende para comprar esse tesouro de tão precioso que ele é. Porque ele recebeu algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Essa salvação, essa graça de Deus. Agora, se você ainda não é um homem ou uma mulher nascido de Deus, esse é o seu momento. Foi por causa de você que Jesus morreu na cruz. Talvez tenha sido por causa de você que Deus me trouxe aqui, ou talvez tenha sido por causa de você que Deus fechou todas as portas para o pastor Drauzio, em vários estados, para ele vir parar aqui, em Paula Cândido, não é verdade? Nunca se sabe. Talvez por causa de você, Deus vai fechando, Deus vai criando circunstâncias e marca a data do dia que o vento vai soprar sobre a sua vida. E nessa noite, queridos, eu gostaria de orar com você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você é um desses Nicodemos que foi de noite ter com Jesus, essa é a sua oportunidade de ver os seus olhos sendo abertos. Tem alguém aqui que não é crente e quer entregar sua vida a Jesus hoje? Eu quero orar com você. Eu não sei se tem, porque eu não conheço todo mundo. Talvez todo mundo aqui já é, né? Se não tiver, eu quero apenas louvar a Deus e orar com você. Mas se tiver alguém que está indeciso, que não sabe se foi realmente, se entregou realmente a sua vida a Cristo, hoje é a sua oportunidade. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa quem você é. A salvação é uma das únicas coisas no reino de Deus que põe todo mundo em pé de igualdade. Nós somos todos pecadores, todos merecemos a condenação eterna, e todos necessitamos de Jesus para nos salvar. E quando Ele nos salva, todos nos tornamos filhos de Deus. Ninguém mais importante do que o outro, todos filhos de Deus. Isso é lindo no Evangelho. Nós vamos orar nessa noite. Fique de pé, por favor. Eu nem sei se eu já extrapolei todos os meus direitos de tempo aqui, porque eu acho que eu tenho aquele TDAH bem acentuado. Eu não olho para relógio, eu não uso relógio. Mas vamos orar, queridos. Pai querido, nós te damos graças nessa noite, pela Tua palavra, por aquilo que recebemos de Ti, pelo perdão, pela graça, pela salvação, pelo amor que o Senhor tem demonstrado para conosco. Ó Deus, como o Senhor tem sido bom em estender a salvação a Paula Cândido, trazendo oportunidades, portas de salvação para esses homens e mulheres, crianças e adolescentes, jovens, que têm experimentado, ó Deus, a graça do Senhor nessa cidade. Obrigado pelo pastor Drauzio, obrigado pela Cláudia, obrigado pelo Vitor, obrigado pelo Henrique, Senhor, obrigado por todos, ó Deus, que estão trabalhando na linha de frente, tantas pessoas dedicadas, queridas, comprometidas, Senhor amado, que têm vindo, ó Deus, de coração aberto para servir ao Senhor e mostrar a Paula Cândido que Deus se importa com elas, com ela. Deus se importa com esse povo, Deus se importa com essa cidade. Eu oro, Deus querido, para que o Senhor revista cada um do Teu poder, para que o Senhor renove as forças do Teu povo, para que o Senhor amplie a visão, para que o Senhor derrame unção fresca, ó Deus, sobre a vida de cada um, para que, ó Deus querido, essa cidade veja, Senhor, que a graça do Senhor está transpirando no corpo dessa igreja, e quem tocar nesse povo, quem cumprimentar, quem ouvir a voz deles, possam ser marcados, ó Deus, pela Tua presença, uma presença palpável nessa terra.
Nós oramos, ó Deus querido, e te agradecemos por tudo, profetizamos a tua bênção sobre essa igreja, sobre as áreas diversas, ó Deus, familiares, financeiras, profissionais, sentimentais, que o Senhor estenda a tua mão e abençoe a tua igreja, Pai, para que o teu povo seja realmente pleno da tua bênção, do teu favor. Nós oramos nesse dia, nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Jesus, Deus abençoe.